Deus, eu vou ser breve nessa mensagem. No começo, talvez você não vai entender ela, porque é uma mensagem que ela é dividida em duas partes. Primeiro eu vou falar da parte física, do mundo físico, depois eu vou entrar no mundo espiritual. O nome dessa mensagem se chama sono espiritual, ou sonolência espiritual. Glória a Deus. Tem uma cadeira para o pastor? Quem pode trazer uma cadeira para o pastor aqui? Glória a Deus. Vamos lugar para você sentar. A idoso já. Essa mensagem se chama sono espiritual. Quem aqui dormiu hoje? Levanta a sua mão. Só 3 pessoas. Quem dormiu aqui hoje? Levanta a sua mão. Ai, meu Deus. Os irmãos, quem dormiu hoje? Amém? Só 3, irmãos. Jesus. Dormi demais hoje. Dormi umas 9 horas. Cansado mesmo. Dormi bastante. Só que tem um tipo de sono, irmãos, que não é um sono bom. Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre esse sono, o sono espiritual. Eu sou formado em educação física e nessa faculdade eu estudei de como funciona o sono. Como acontece quando nós vamos dormir? Quais são os processos que se passam no nosso corpo? Então eu vou falar de como é isso no mundo físico e depois eu vou trazer esse sono para o mundo espiritual, porque aqui nós estávamos falando de um jovem que deu um grande sono nele. Ele caiu do 3º andar e ficou como morto. Então hoje nós vamos falar sobre o sono espiritual. Como funciona o sono? A primeira fase do sono, quando você está conversando com uma pessoa, talvez vai acontecer aqui hoje, é o bocejo. A pessoa vai começar a bocejar. Quando chega a hora de você dormir, o seu organismo vai mostrar isso. Você vai começar a bocejar como um sinal que está na hora de você descansar. É o bocejo. Você coloca a mão na boca, se espreguiça. Esse é o bocejo, é a primeira fase. Eu vou reduzir essa mensagem porque ela é bem comprida. Vou falar bem rápido. Então o que acontece na primeira fase? A pessoa quando quer dormir, irmãos, ela diminui a respiração dela. A respiração dela não fica mais tão ofegante. Quando nós estamos para dormir, nós começamos a respirar pausadamente. O nosso corpo exige menos oxigênio, porque nós estamos a ponto de descansar. Nós também diminuímos o batimento cardíaco. Então, durante o dia, quando você está trabalhando, o seu coração dispara, você está trabalhando acelerado para pregar mesmo, por causa do nervosismo, por exemplo. O meu coração está muito mais rápido que o seu. Mas quando chega a hora de dormir, o nosso coração ele vai diminuindo a frequência cardíaca, como um sinal que nós precisamos dormir, que nós vamos dormir. Nós também fechamos o olho. Quem aqui dorme de olho fechado? Todo mundo, né? Eu já vi gente dormindo de olho aberto, é terrível. Quem já viu alguém dormindo de olho aberto? Parece um zumbi, Deus o livre. O sangue de Jesus nele. Mas quando nós vamos dormir, nós fechamos o olho. Então deixamos de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós já não temos mais a habilidade de ver algo acontecendo, porque nós estamos de olho fechado para repouso do nosso corpo. Quando nós queremos dormir, nós também perdemos o reflexo. Uma pessoa com sono ela não tem o mesmo reflexo, que é uma resposta rápida, de alguém que está acordado. Quando nós queremos dormir, nós também procuramos uma posição confortável. Para dormir, você deita geralmente. Eu já dormi correndo no exército. Eu fui militar, tem um acampamento que eu passei 3 dias e 3 noites sem dormir. Então chegou um ponto que eu estava tão cansado, meu cérebro estava tão cansado, que eu comecei a ter alucinações e eu começava a dormir de qualquer jeito, correndo, nós dormimos, porque eu passei do limite do meu cansaço. Mas quando nós queremos dormir, nós procuramos uma posição confortável. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Amém? Nós procuramos uma posição confortável. E há também problemas durante o sono. Nós já vamos entrar no espiritual, aí você vai entender tudo isso. Nós procuramos também, irmãos, estudar sobre os problemas. Há pessoas que têm problemas, por exemplo, ronco. Ronco é um problema que muita pessoa tem. O que é ronco? A pessoa está dormindo e ela começa a roncar. Tem um monte de gente rindo aí que ronca. Já descobri, Deus só me revelou aqui. Um monte de gente que ronca. O que é isso? Você roncando, as pessoas que estão perto de você não vão poder descansar. E se essa pessoa está fazendo um trabalho também, você vai atrapalhar ela por causa do seu ronco. Então você está descansando, mas a pessoa que está perto de você não pode descansar. Não consegue trabalhar por causa do seu ronco. Você vai incomodar quem está perto. Olha o outro problema, apneia. O que é apneia? Apneia é a pessoa quando está dormindo fica até 2 minutos sem respirar. E ela acorda assustada sem ar.
Então a pessoa está dormindo e esse problema, a pessoa que tem esse problema, ela para de respirar até por 2 minutos e acorda sem fôlego. Leva aquele susto, mas quando ela está com sono, como ela está com sono, ela volta a dormir. Nós temos também o problema bruxismo. O que é bruxismo? A pessoa quando está dormindo, ela morde o seu maxilar com uma força tão grande que quando ela acorda com essa parte aqui toda dolorida. É uma pessoa que quando você passa perto dela, uma pessoa que tem bruxismo, parece que é uma pessoa que está brava. Ela dorme com a cara fechada, mordendo, é um problema. E tem também a narcolepsia. O que é narcolepsia? São pessoas que dormem em qualquer lugar e a qualquer momento. Tinha um menino lá na sede, não vou falar o nome dele, mas ele tinha essa doença. Então você estava pregando, você estava conversando com ele às vezes. Dormia, conversando com as pessoas. É uma doença que se chama narcolepsia. A pessoa dorme em todo lugar, a qualquer momento, em pé, de qualquer maneira. E o último problema, sonambulismo. O que é sonambulismo? A pessoa tenta fazer dormindo aquilo que ela deveria fazer quando estava acordada. Uma pessoa tem uma amiga que é sonâmbula. Já aconteceu de ela levantar de madrugada, dormindo e lavar a louça para a mãe dela. Tem mãe que já orou, Deus, coloca essa enfermidade no meu filho aí. Então ela fazia isso, ela acordava, levantava e começava a limpar a casa. Dormindo. Esse é o sonâmbulo. Ele tenta fazer dormindo aquilo que ele deveria fazer acordado. E agora eu vou falar do mundo espiritual. Espiritual. Por que, irmãos, essa mensagem? Sono espiritual. Porque nós temos muitas pessoas na igreja que estão com um sono espiritual. E qual é o problema do sono espiritual? Nós vemos com Eutico. Eutico teve sono, caiu e morreu. Tem muito crente, irmãos, que na vida espiritual ele está com sono. Enquanto eu falo isso aqui, você vai analisar a sua vida. Se de repente você não está com esse sono espiritual, se de repente você não está a ponto de cair, está vivendo uma vida tranquila na presença de Deus, e não sabe que está a ponto de cair a qualquer momento. O sono espiritual funciona da mesma maneira que o sono físico. Por isso que eu falei do mundo físico, foi até meio chato, porque senão eu não de dormir. Mas agora você vai entender, irmãos. O sono espiritual funciona dessa maneira. Primeira fase do sono, lembra que era bocejo? A pessoa começa a dar sinal que está cansada. No sono espiritual acontece da mesma maneira. A pessoa era crente, ela começa a dar sinal de cansaço. Cansaço espiritual. Ela já não tem mais força, já não tem mais vigor para ir na igreja sempre. Ela já começa a pensar que um dia na semana está bom. Ela já começa a pensar que um dia no mês está bom para ir na igreja. Ela começa a pensar que depende do pregador, ela já não mais precisa ir na igreja. Ela começa dessa maneira a apresentar sinais de cansaço espiritual. E se a pessoa dorme, lembra, Eutico dormiu, caiu do 3º andar e morreu. Então tem pessoas que estão vivendo tranquilamente, tem pregadores que estão vivendo tranquilamente, mas o seu corpo espiritual já está pedindo descanso. Mas a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, é lá na glória. Aqui não é lugar para descansar. Aqui não é lugar para descansar. Veja, irmãos, diz dessa maneira, o crente também, ele fecha o olho espiritualmente. No mundo físico para dormir, nós fechamos o olho para dormir. Quando eu fecho o olho, eu já não acompanho mais o que está acontecendo ao meu redor. Assim funciona no mundo espiritual. A pessoa começa a ter um sono espiritual. O olho espiritual dela começa a se fechar. Ela já não vê mais pecado em nada. Para ela tudo é normal, para ela é evolução. Você diz para ela, não, mas isso era pecado para você, hoje não é mais. Ela diz, não, as coisas estão evoluindo. Ela está com os seus olhos espirituais fechados. E a qualquer momento ela vai cair em sono, irmãos. Ela vai dormir espiritualmente. Quando nós dormimos espiritualmente, nós morremos espiritualmente. A pessoa que está com esse sono espiritual, irmãos, é aquela pessoa que antes servia a Deus, antes procurava a santidade, mas está no momento da vida dela que nada mais é pecado. Ela não enxerga pecado em nada. Ela já não vê mais pecado em assistir um culto e assistir um filme pornográfico. Para ela já é a mesma coisa. Ela já não vê mais problema nenhum em falar a verdade aqui e chegar depois do culto e falar mentira. Ela já não vê mais problema em tomar uma santa ceia aqui hoje, depois do culto, e tomar uma cervejinha.
Ela está com seus olhos fechados, porque ela está a ponto de dormir espiritualmente. E quando nós dormimos, nós diminuímos reflexos. Eu falei que no mundo físico, quando nós estamos a ponto de dormir, nós diminuímos os nossos reflexos. O que é reflexo? Eu estou, por exemplo, com o pastor Márcio. Quando eu vou dar um tapa na orelha dele, se ele está acordado, ele levanta na hora o braço. Isso é reflexo. É uma ação rápida. Eu estou pregando, eu boto na chave, ela vai cair, eu pego a chave. Isso é reflexo. Mas quando eu estou com sono, eu não tenho mais esse reflexo da mesma maneira. Vai cair a chave caiu depois que eu vou acordar para pegar ela. No mundo espiritual acontece dessa maneira, irmãos. A pessoa perde o reflexo. O que é o reflexo que nós precisamos ter? É o reflexo, a resposta rápida quando o maligno vem como uma tentação. O diabo, irmãos, não derruba ninguém. O crente que fala, o diabo me derrubou, está falando uma mentira. O diabo, ele coloca o tropeço. Quem escolhe tropeçar e cair somos nós. Mas quando o crente está com sono espiritual, a ponto de cair, ele já não tem mais o reflexo de ver o tropeço e saltar pelo tropeço, e desviar do tropeço. O crente já está dando e dormindo e ele cai naquilo que o diabo coloca na frente dele. Tem quantos, irmãos, crentes que estão com sono espiritual? Eles já não conseguem mais discernir as artimanhas do diabo. Ele já não tem mais a sabedoria para ver que é o diabo que está trazendo aquela mulher todo dia no trabalho dele. Para que ele venha cair em adultério. Não, ele pensa, não, isso aí eu vou evangelizar. Não, essa daí não é nada, é só uma amiga, não, é o diabo. Mas como a pessoa perdeu o reflexo, ela já não consegue ver, já não tem uma resposta rápida ao pecado. Será que de repente você não está assim? O diabo está apresentando algo para você e você já não consegue mais ver isso. Você pensa, não, isso é Deus, isso é tranquilo, isso não tem nada a ver. Não, esse meu amigo que está me convidando para ir no bar lá tomar uma com ele, não, isso não tem problema nenhum. Não, irmãos, isso é a falta de reflexo, porque a pessoa está com sono espiritual. Glória a Deus, quando nós estamos com sono, irmãos, nós procuramos uma posição confortável, eu falei. Uma pessoa que está com sono espiritual, ela procura uma posição confortável. O que é isso? Ela tinha um cargo na igreja, ela chega para o pastor e diz, pastor, não vai mais dar para continuar nesse cargo, arruma outro para mim. Ela tem a oportunidade de pregar, mas ela envia outro no lugar dela. Ela poderia estar louvando a Deus, mas ela diz, não, eu não vou louvar não, porque ela está procurando uma posição confortável. Aleluia! Esse é o sono espiritual. Cuide se você era um obreiro que antes era, como se diz, um pau para toda obra. Fazia de tudo. E hoje você é uma pessoa já que só faz o que é mandada e olha lá. Isso é o sono espiritual. Há pessoas que estão a ponto de cair, irmãos, e pensam que a sua vida não está tranquilo. Eu estou indo na igreja, eu estou tomando Santa Ceia, mas como era o seu rendimento anos atrás, quem sabe meses atrás? Você era um obreiro aprovado, você era uma pessoa que estava ali, pastor, o que precisa fazer? Eu me disponho, eu quero trabalhar. E hoje você é uma pessoa que já não faz nada, uma pessoa que vem e senta na igreja, bate palma e acha que está adorando a Deus. Se Deus tem um chamado na sua vida para fazer a obra, a Bíblia diz, Paulo falou, ai de mim se não fazer o que eu sou mandado. Tem pessoas que estão na zona de conforto. Olha Jeová falando aí. Tem pessoas que estão na zona de conforto. Deus tinha coisas tremendas para fazer. Deus tem almas para salvar através da sua vida. Era para você estar pregando, evangelizando, fazendo algo para Deus. E você está numa posição de conforto. Você não está por medo de enfrentar provas. Você não está fazendo o que Deus queria que você fizesse por medo do que falarão. Porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. A Bíblia diz, irmãos, que se um perverso morrer, e Deus falou para nós avisarmos ele, se nós não avisarmos, aquele perverso morrerá, mas Deus requererá o sangue das nossas mãos. Será que hoje era para você estar dando fruto e você está aqui sem fruto? A Bíblia diz que o machado está posto na raiz de toda árvore, e toda árvore que não dá fruto será lançada fora, será cortada e lançada fora. Deus te chamou para dar frutos. Você está dando frutos? O que mudou na sua vida e na vida das pessoas que vivem ao seu redor depois que você passou aqui na igreja? Quantas vezes 10 anos de cristão, 30 anos de cristão, nunca ganhou uma alma para Jesus? Você acha que está tudo bem entre você e Deus? Não está.
95% dos cristãos, isso foi uma pesquisa realizada, 95% dos cristãos nunca tiveram a experiência de trazer uma pessoa para Deus. Nunca. Significa que de 100 pessoas, 5, alguma pessoa foi influenciada através da vida dela. Os outros 95 são cristãos que não deram frutos. Aí você está aí achando que está tudo tranquilo. Vai chegar no último dia, vai ter uma lista com vários nomes. Deus, você vai perguntar, nossa Deus, o que são o nome dessas pessoas? Deus vai falar, essas são as pessoas que você deveria ter ganhado para mim, mas você não ganhou. E nós vamos perder cada vida por causa disso. É igual uma pirâmide. Existe uma pirâmide, eu já fui convidado, graças a Deus nunca participei, eu acho que você sabe, eu não sei onde diz, como fala, mas é umas pirâmides, por exemplo, eu entro nessa pirâmide, tipo que vende coisa de beleza, sei lá, vende tudo. Aí eu entro nessa pirâmide, aí eu convido o pastor Márcio entra nessa pirâmide, eu ganho um dinheiro. Aí o Eliel, convidado, entra pelo pastor Márcio, mas como eu convidei o pastor Márcio, eu ganho de quem conhece esse negócio assim? Isso, dinastia. Aí, ó, sabido. Dinastia. O reino de Deus é assim, irmãos. Não é para você entrar no reino de Deus e ficar de braço cruzado. Eu estou salvo, glória a Deus, aleluia. Não. Vai e dá fruto. Ai de nós se não dermos frutos. Ai de nós se só eu da minha família fui salvo. Ai de mim. A única coisa melhor aqui para o reino de Deus é ir para o reino de Deus e levar alguém conosco. Alguém tem sido salvo através da sua vida? Ou será que você está buscando uma posição de conforto? Quando nós, irmãos, agora vou falar dos problemas. Lembra que eu falei dos problemas? Roncos, apneia, bruxismo, narcolepsia e sonambulismo. Olha os problemas do sono espiritual, no mundo espiritual. Primeiro, ronco. Ronco, eu falei, é aquele que a pessoa está descansando, ela ronca, quem está perto dela não consegue trabalhar, não consegue descansar, porque ela está descansando, mas ela atrapalha todo mundo que está ao seu redor. O ronco espiritual funciona dessa maneira. A pessoa está descansando, a pessoa não está trabalhando para Deus, e ela também atrapalha as pessoas que querem fazer algo para Deus. Tem quantos assim? Pessoas que não pregam, não canta, não faz nada, mas murmura de todo mundo. Não faz nada da igreja, nunca fez nada, nunca levantou uma palha para ajudar o pastor, mas é a primeira que incomoda todo mundo. Alguém vem cantar, falou, você cantou na nota errada. Alguém vem pregar, você pregou da maneira errada. Ela reclama de tudo, mas ela não faz nada. Ela está descansando, as pessoas que querem trabalhar estão sendo atrapalhadas por elas. Esse é o ronco espiritual. Olha um outro problema, vamos lá, apneia. O que é apneia? A apneia é aquilo que eu falei, a pessoa está dormindo, perde a respiração e acorda assustada. Mas por estar com sono, ela volta a dormir. No mundo espiritual, no sono espiritual, funciona dessa maneira. Há quantos crentes estão dormindo espiritualmente? De repente ele acorda com uma mensagem dessa e pensa, eu tenho que mudar a minha vida. Mas ele está com sono e volta a dormir. Quantas pessoas que fazem propósito no culto? Deus está falando que aqui tem muitas pessoas que fizeram propósito de servir a Deus. Sabe que a sua vida não estava indo bem? Deus, eu vou fazer um propósito. Esse propósito durou uma semana, você já caiu novamente. Já voltou para o sono espiritual. A apneia é isso, a pessoa acorda, mas ela está contando o sono que ela volta a dormir. Ela não cuida do seu problema. Tem quantos crentes assim, irmãos, na igreja? Faz propósito de servir a Deus. Quantas pessoas que desviaram do Evangelho e conseguia toda semana volta para o pecado. Para nós acordarmos verdadeiramente, irmãos. Outro problema, já vou acabar. Bruxismo. O que é o bruxismo? Aquilo que eu falei. A pessoa está dormindo, parece que ela está brava, dá medo de chegar perto. Tem crente com bruxismo. Crente, irmãos, que a cara dele é tão feia que eu acho que o diabo passa vergonha perto dele. Satanás tem medo de chegar, porque tem crente, irmãos, que é terrível, só reclama. Só fala mal, não tem uma palavra de vida e ainda critica quem está tentando fazer algo para Deus. Aquele jovem pregando, ele na vida dele não está no altar, e a sua que não está no altar e você não está se esforçando para fazer o que ele faz. Glória a Deus! Não adianta, irmãos. Não adianta ter saia comprida, mas ter língua maior que a saia. Não adianta nós, irmãos, termos paletó grande, cobre tudo, mas a língua também cobre o corpo inteiro. Fala mal de todo mundo. Nós temos que vigiar-nos. Nós não fomos chamados para ser juiz.
Algumas pessoas me perguntam qual a minha opinião sobre política. Eu falo a minha opinião, mas eu nunca critico, porque eu não estou fazendo nada para melhorar a política. Se eu estivesse estudando ciência das políticas, alguma coisa, sei lá, nem sei o que tem que estudar para ser político, não sei de nada. Então eu não vou criticar isso. Eu não estou fazendo nada que eu poderia substituí-lo. Quantos cristãos, quantos crentes nunca pregaram, nunca louvaram, não faz nada. E a pessoa que ele só sabe criticar. Não critique. Se você não concorda com uma pessoa, se esforce para ser melhor que ela. Mas criticar os outros, não. Hoje em dia, assim, as pessoas não querem crescer, elas querem diminuir quem está crescendo. A pessoa está crescendo, eu não quero crescer, eu vou abaixar o meu adversário, para ele ficar na mesma altura que eu. Não impeça os outros de crescer. Cresça você. Cuide da sua vida, nós temos que pensar nisso, cuidar da nossa própria vida. E não tentar abafar quem está tentando crescer. Esse é um problema, esse é o bruxismo. Olha o outro, narcolepsia. A pessoa dorme em qualquer lugar. Lembra que eu falei? Narcolepsia. A pessoa está conversando, ela dorme com você conversando. Tem crente que é assim. Ele dorme aonde ele é colocado. Dorme espiritualmente. Quem está me compreendendo? Dorme espiritualmente. O pastor fala, olha, eu quero te dar uma oportunidade para você abrir um culto. E começa a dormir espiritualmente. Já perde a vigilância, já faz o que não deveria fazer. Eu quero te dar uma oportunidade para você louvar. Ele começa a dormir espiritualmente. Ele começa tudo, irmãos. Aquilo que Deus dá uma oportunidade para ele, ele perde a oportunidade. Aí ele só vai valorizar depois que ele perde aquilo. Glória a Deus. Nós só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Tem muitas pessoas que oraram tanto para ser um evangelista, para ser um pregador, para louvar a Deus. Quando recebem a oportunidade, não valorizam. Dormem, depois que perde, começa a chorar. Deus fala, porque você não valorizou. Aleluia. Valoriza onde você está agora. Eu não sei qual é o seu cargo, mas valoriza. Deus, a Bíblia diz dessa maneira: Deus vai colocar no mundo quem for fiel no pouco. Tem gente que quer crescer lá em cima, quer crescer de cima para baixo. Eu nunca vi construir um prédio do que morar para baixo. Eu quero ser evangelista, quero pregar, quero ir pelo mundo inteiro, mas se recebe uma oportunidade para ir para a igreja, corre. O que é isso? Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos escolhendo demais. Nós queremos cargo, mas não queremos serviços. Esse é o grande problema do cristianismo atual. Queremos cargo, eu quero nome, eu quero ser intitulado evangelista, eu quero ser intitulado pastor, eu quero ser intitulado missionário, cantor, mas a pessoa não quer trabalhar para isso. Deus, irmão, sempre dá suas promoções disfarçadas. Se você quer ser um pregador, a promoção de Deus vai ser quando surgir a oportunidade de ir para a igreja. Deus vai estar vendo quando você vai estar fazendo isso. Mas hoje não, hoje é cargo. Eu quero cargo. Cargo não leva ninguém para os céu, irmãos. Ninguém. Olha outro problema e já vamos encerrar. O último problema, sonambulismo. Sonambulismo é aquele que eu falei, que a pessoa quer fazer dormindo aquilo que ela deveria fazer enquanto estava acordada. No mundo espiritual há muitos assim. Gente que está dormindo, está em pecado, caiu faz tempo, mas ele quer oportunidade. Por que ninguém me convida para pregar? Por que eu não tenho oportunidade para louvar? Não, o pastor está me perseguindo. Não, na verdade você está dormindo. E a hora de fazer a coisa é quando a pessoa está acordada. Tem muitos assim, irmãos. Não estão mais na presença de Deus. Não tem mais comunhão com Deus. Não adianta conhecimento, não adianta sabedoria. Não, tem que ter comunhão com Deus, irmãos. Mais vale uma pessoa que não tem estudo nenhum, mas é santa. Procure santificar. Do que uma pessoa que tem teologia, filosofia, o que for, mas não está em acordo com a vontade de Deus. Esse é o sonâmbulo. Ele está dormindo, mas ele quer fazer as coisas como se tivesse acordado. Ele está em pecado, mas ele quer pregar contra o pecado. Ele está em adultério, mas ele quer falar do adultério. Não, irmãos, não é assim. Um dia eu pedi para Deus, tem tanta gente pegando em pecado, eu nem pedi, eu comecei a pensar, como seria se eu caísse em pecado um dia e fosse pregar? Deus me deu um sonho. Nesse sonho eu vi Natanael de Cascavel, tudo. Eu ia convidar ele para cantar, eu não conseguia, eu me perdia. Deus falou assim, se você cair em pecado, você não vai não vou deixar você subir no meu altar. E hoje em dia está tão fácil mascarar as coisas. É tão fácil eu fornicar e pregar contra a fornicação. É tão fácil eu mentir e pregar contra a mentira. Esse é o sonâmbulo. Ele está dormindo, mas ele quer fazer as coisas que estava acordado. Para nós encerrarmos, quando estamos com sono, o que nós fazemos? Jogamos água no rosto.
Se você está com sono, não pode dormir, tem várias técnicas, tomar café, jogar água no rosto, tem remédio, mas jogar água no rosto é algo que adianta bastante. Você perde, sai do seu sono, você fica mais desperto, mais ligado. E a água no rosto que você precisa jogar, a Bíblia está escrito, irmãos, que a água no rosto que nós precisamos jogar, está escrito em João 7,37. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a água da vida. O Espírito Santo é isso, que nos dá força, que nos acorda. Então, se de repente você é um crente, você está com sono espiritual, eu te convido hoje, nessa noite, a meter água na cara, mas pula nessa piscina que é o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Volte a orar, volte a jejuar, volte a ler Bíblia, acorde, não durma espiritualmente. Quem dorme espiritualmente cai e morre, como foi eu. Então, se de repente você era uma pessoa que orava, buscava, lia a Bíblia, e hoje em dia você não faz mais nada disso, cuidado. O sono está aí. E que quem dorme, morre nessa vida. Espiritualmente, não se pode dormir. Amém? Quem me compreendeu? Põe-se em pé todos.